Vamos lá, vamos começar então? Ó, então eu vou ensinar o passo a passo para você chegar e fazer a redação completinha, tá? A partir da leitura dos textos motivadores e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija, ou seja, escreva um texto dissertativo e argumentativo, que é o que eu vou explicar, em modalidade escrita formal da língua portuguesa, sobre o tema, olha lá, ó, sobre o tema, inclusão de pessoas com deficiência na educação básica no Brasil. Então vamos ler de novo? O tema é inclusão de pessoas com deficiência na educação básica no Brasil. Aí você pode até continuar lendo esse outro pedacinho, mas aqui são só orientações, esse pedacinho aqui, tá? Não precisa nem ficar se matando de ler, não. Então, achei a frase temática. Ela está em negrito? A maioria das provas do Enseja traz em negrito. Mas, se acontecer de ela não estar em negrito, tudo bem, é só você ler. Sobre o tema, achou a palavra tema, vai ter a frase na frente, ok? Então, beleza. Então, ó, o tema é inclusão de pessoas com deficiência na educação básica do Brasil. Beleza, prof. E agora, o que eu faço? Vamos lá. Próxima coisa que você vai fazer. Marque quais são as palavras mais importantes. Professor, quais palavras? As palavras mais importantes dessa frase temática. Inclusão de pessoas com deficiência na educação básica no Brasil. Vai, fala para mim o seguinte. A redação vai falar sobre o quê? Exemplo, se você falar para mim que a palavra mais importante é educação, tá certo? Não. Por que não tá certo? Porque educação é muito vago. Opa, a galera colocou ali, ó, inclusão, ok? Inclusão é uma palavra importante? É. Mas é inclusão de quem? Opa, é inclusão de pessoas com deficiência. Tá, mas vai incluir essas pessoas onde? Na educação. As palavras mais importantes são inclusão, aqui, pessoas com deficiência e a palavra educação. Por que eu estou dizendo isso? Se você falar assim, professor, a redação vai falar sobre educação. Podia ser educação no geral, né? O que melhorar na educação no Brasil. Se você falar inclusão, inclusão é pouco. Podia ser inclusão em que sentido? Podia ser a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Deu para ver a diferença? Só a palavra inclusão ela não é suficiente, porque poderia ser inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Não seria totalmente diferente? Seria totalmente diferente. Então, quando você fala inclusão, você tem que pensar, inclusão de quem? De pessoas com deficiência. Onde que eu quero incluir essas pessoas? Onde? Na educação. Então ok. Então, as partes mais importantes são inclusão, pessoas com deficiência e escola. É isso. O próximo tópico é, você vai ler. Eu quero falar com você que está com medo do seguinte. Eu sei que tem gente com medo do seguinte. Professor, e se cair sobre um tema que eu não sei? Teve até uma pessoa que comentou assim, se for esse tema eu tiro de letra. Tá, e se for outro tema? Você vai tirar do quê? Por que não precisa ter medo de tema? Porque pelo seguinte, toda redação vai ter para você textos para você ler. Tá vendo aqui que eu tenho o texto 1, tenho o texto 2, tenho o texto 3, tenho o texto 4. Estão vendo isso? Então, o que acontece? Tá? Cara, relaxa. Por quê? Porque toda redação vai ter textos para você ler. Quando você for ler o texto, você vai ler os textos de apoio e marcar o que for importante. Estamos juntos? Beleza? Então, é isso que nós vamos fazer agora. Eu tenho, por exemplo, o texto 1, o texto 2, o texto 3, o texto 4. Pode ser que no dia tenha mais. Não! Quando a gente fala de texto motivador, nós estamos falando do seguinte. Todos os textos falam sobre o mesmo tema. Ou seja, todos os textos que nós vamos ler vão falar sobre inclusão, vão falar de pessoas com deficiência, vão falar de escola. Todos os textos vão falar sobre o mesmo tema. Se o tema for a violência contra as pessoas idosas na sociedade brasileira, né? Porque às vezes tem gente enfermeiros que batem em idosos, gente da família que bate em idosos, etc. Tá? Então, se o tema fosse esse,
todos os textos iriam falar sobre idosos e maus tratos, violência. Agora, o nosso tema é inclusão de pessoas com deficiência no ambiente escolar. Então, todos os textos vão falar sobre inclusão, pessoas com deficiência e escola. Feito isso, vamos lá. Vamos agora fazer a leitura do texto, beleza? Leitura do texto 1. A escola inclusiva, estamos falando disso, é aquela que abre espaço para todas as crianças. Até aqui, nada demais. Incluindo as que apresentam necessidades especiais. Então, beleza. Então, aqui ele falou que a escola inclusiva é a que abre espaço para todas as crianças. As crianças com deficiência têm direito à educação em escola regular. Olha que... isso aqui é importante. As crianças com deficiência têm direito à educação em escola regular. Então, você pode usar essa expressão no seu texto. O que é a escola regular? É a escola onde vai todo mundo. Então, se é uma escola onde vai todo mundo, a pessoa com deficiência também pode frequentar. Por que eu estou dizendo isso? Na prática, não é o que acontece. Quando a gente fala, por exemplo, assim, de crianças surdas, na cidade de vocês pode ser que tenha. Aqui em Londrina tem um instituto lá, que é uma escola focada em ensinar Libras, dar aula para as crianças surdas. É legal? Porra, é muito legal. Mas agora, será que é legal deixar uma criança surda numa escola para surdos a vida inteira? É óbvio que não. Por que é óbvio que não? Porque ela precisa interagir com outras crianças também. E as outras crianças que não são surdas, elas precisam aprender a interagir, a entender e a respeitar a criança surda. Só que para isso ela precisa do quê? Ela precisa de convivência. Ela precisa convivência. As crianças com deficiência, elas têm direito à escola regular. Então é aqui que nós vamos nos apoiar. Isso é inclusão. No convívio com todos os alunos, a criança com deficiência deixa de ser segregada. Olha que legal. Gente, o que será que é segregado? Segregado deixa de ser separado. Ela não é mais uma pessoa separada na sociedade que tem que estudar e frequentar uma escola especializada em crianças surdas. Quantas crianças são autistas? E às vezes eu já vi colégios, principalmente particulares, né? Porque daí, quando são colégios estaduais, é mais complicado, porque daí você pode cair em cima do governo, né? Mas principalmente colégio particular, eu já vi muito colégio particular negar matrícula para criança do espectro autista. Só que nega daquele jeito, né? Meio no migué. Fala que não tem vaga, fala que já está cheio e tarará. Tá? Então, isso está errado. Quando a gente fala então desse tipo de atitude, está errado por quê? Porque a criança ela tem o direito de poder conviver com as outras. Continuando. E sua acolhida, olha que legal, e sua acolhida pode contribuir muito para a construção de uma visão inclusiva. Olha a partir daqui que acontece. Garantir que o processo de inclusão possa fluir da melhor maneira é responsabilidade da equipe diretiva. Então, a responsabilidade para dar tudo certo é da equipe diretiva. Então, é responsabilidade da direção fazer tudo isso dar certo. Não é responsabilidade do pai. Pai e mãe, vocês ajudam a incluir seu filho aqui na escola? Não. É o diretor, é o professor, é a coordenadora. São eles quem devem acolher bem e dar toda a instrução para as suas turmas para que acolham bem uma criança, um indivíduo com necessidade especial. Aí ele fala quem que é a equipe diretiva, né? Para isso, é importante que tenham conhecimento e condições para aplicá-lo no dia a dia da escola. Então, será que as escolas brasileiras possuem, na sua totalidade, pessoas capacitadas para isso? Óbvio que não. Eu estou falando na totalidade. Será que todas as escolas estaduais, municipais, todas as escolas particulares, elas estão preparadas para isso? Sim ou não? O que nós lemos até agora? Nós lemos que a escola inclusiva é um direito de todos. Então, a escola não pode, diante da lei, negar-se a colocar uma pessoa com deficiência junto com os outros. Ela não pode. Então, se eu tenho uma criança, um filho, uma filha com deficiência, é meu direito matricular ela em qualquer colégio. Eu não sou obrigado a
matricular num colégio especial. Eu posso e tenho como direito matricular essa criança, esse indivíduo, esse serzinho lindo, maravilhoso, numa escola regular. Então, você não vai usar a palavra normal na sua redação, você vai usar na escola regular. Beleza? Show de bola? Bom, agora vamos para o segundo texto, tá? Beleza? Ó, vamos ler o texto 2. Entre as diferentes barreiras, agora ele está falando de barreira, ó. Entre as diferentes barreiras para a inclusão de pessoas com deficiência nas escolas, uma das mais centrais é a barreira atitudinal. Gente, o que será que é atitudinal? É a barreira do quê, galera? É a barreira da atitude. Então, o que o texto está falando? O texto está falando que uma barreira para dar certo é o quê? É a atitude, ou melhor, são as atitudes das pessoas. Continuando a leitura. O preconceito direcionado a esse grupo de pessoas é denominado capacitismo. Ah, então o que é capacitismo? Capacitismo... Ah, professor, eu nunca ouvi essa palavra, mas está falando aqui, ó. O preconceito direcionado a esse grupo de pessoas é denominado capacitismo. Então o que é capacitismo? O preconceito destinado a esse grupo de pessoas é chamado de capacitismo, tá? Continuando a leitura. É ele que faz com que muitas pessoas acreditem na falsa ideia de que estudantes com deficiência são menos capazes e podem atrasar a aprendizagem dos demais. Então, que preconceito que é esse que tem na sociedade? O preconceito de que, se eu colocar uma criança com deficiência numa escola regular, essa criança com deficiência ela não vai conseguir acompanhar, essa criança com deficiência vai ficar atrasada, essa criança com deficiência vai atrapalhar a aula dos outros. E é uma grande bobagem. Deu para entender? Beleza? Primeira coisa que você vai fazer. Quantas linhas? Quantas linhas mesmo? Quantas linhas? 5 a 8. Tá? Aí, agora tá dando para ver o de pretinho ali, ó. 5 a 8 linhas. Beleza? Show de bola? Como que você faz essa introdução? Você vai seguir 3 passos, tá? São 3 coisinhas que eu quero que vocês saibam fazer, tá? A primeira delas é a chamada de contexto. Então, a primeira coisa que você vai aprender a fazer é um negócio chamado contexto. O que é o contexto, galera? Contexto é o seguinte... Você vai começar a redação escrevendo uma frase assim. Por que a gente está falando desse tema? Beleza? Então, pensem comigo. Por que nós vamos falar sobre inclusão? Hein? Por que nós vamos falar sobre inclusão? Pensa comigo. A gente está falando de inclusão de pessoas com deficiência onde? Na educação. Então, por que nós vamos falar disso? Porque a inclusão ajuda as pessoas, o que mais? Porque tem milhões de pessoas com deficiência fora da escola, boa, o que mais? Quantos % dos deficientes não conseguem ir adiante na educação? Quantos por cento? Quantos por cento? 60 e pouco, né? 63 lá. Então é isso, meu filho, que você vai colocar. Então, porque você pensa assim, a redação pediu para eu falar sobre pessoas com deficiência. Aí você pensa sempre assim. Por quê? A dica, anota essa dica, anota a dica. Pense. Por quê? Por que a gente está falando disso? Pensa, por que a gente está falando disso aqui, cara? Beleza? Pensa assim, por quê? E aí você vai fazer a sua primeira frase. Depois que você fizer esse contexto, você vai enfiar um punch de um ponto final aqui, ó. Fez a sua primeira frase, ponto final. Vamos ver isso nascer? Vamos ver esse texto nascer? Vem comigo, ó. Então, eu vou pegar aquela ideia. Qual é a ideia? 61,13% não tem a escolaridade completa. Beleza? Então eu vou começar falando disso. No Brasil, eu não preciso colocar o número exato, eu vou colocar assim, ó, mais de 61%, porque é 61,13%, então é mais. No Brasil, mais de 61%. No Brasil, mais de 61% dos cidadãos com alguma deficiência
não tem o estudo completo. Ponto final. Vamos lá. No Brasil, mais de 61% dos cidadãos com alguma deficiência não tem o estudo completo. Beleza? Show de bola? Então, ó, no Brasil, mais de 61% dos cidadãos com alguma deficiência não tem estudo completo. É isso. Primeira parte da aula da redação aqui, ó. A sua primeira frase, que tem gente que fala, professor, eu não consigo fazer nascer a primeira frase, não vem ideia na minha cabeça. Fih, eu vou te ensinar então isso aqui, ó. Você pensar o porquê, esse negócio de ficar pensando o porquê é igual laxante, fi. Faz você a sua redação. Quando você usa a estratégia do pensa, por que esse tema? Isso aqui é laxante. Pensou por que esse tema? É laxante. Vai nascer a primeira frase. A primeira frase vai sair assim, ó, lisa. Vai sair direta essa primeira frase. Não precisa nem forçar. Não precisa forçar para sair. Vai sair a primeira frase logo de cara. É só você pensar, por que esse tema? Por que a gente está discutindo isso? Beleza? Deu para entender? Vamos ver aqui? Ó, então, no Brasil, mais de 61% dos cidadãos com alguma deficiência não tem estudo completo. Galera, show! Quem conseguiu entender, pode deixar na tela aí a redação para a galera copiar. Esse seria meu primeiro parágrafo? Meu primeiro parágrafo? Ainda não. Eu falei que são 3 partezinhas. Você acabou de fazer a primeira. Ponto final. E agora tem mais 2 para você terminar esse parágrafo. Beleza? Beleza? Deu para entender ou não? Tranquilo? Show? Então é sempre você pensar. E, gente, vai dar certo para tudo. Se o tema fosse assim, ó, violência contra a mulher, e aí tivesse um dado que falava 8 em cada 10 mulheres sofrem algum tipo de violência, você ia começar do mesmo jeito. No Brasil, infelizmente, 8 em cada 10 mulheres acabam sofrendo algum tipo de violência. Pronto, é isso. É pegar aquele dado e escrever a sua frasezinha. Então, feito o contexto, agora vem a parte do meio da introdução. A gente ainda está na introdução. O que você vai fazer, galera? Ó que delicinha. Olha que delicinha. Você vai fazer o seguinte. Agora você vai fazer o tema. Professor, o tema eu sei. O tema é a questão da inclusão de pessoas com deficiência na educação. Beleza? Então, esse é o tema. Então, o que você vai fazer agora? Você vai ter que colocar para mim a frase temática. A prova te deu um tema. O que você vai fazer? Você vai pegar essa frase temática e vai, ó, colocar bem no meio do seu texto, tá? Pega esse tema e enfia bem no meio do seu texto. E aí vai dar certo. Vamos fazer juntos aqui, ó. Vem comigo. Ó, presta atenção. O meu ponto final ficou grudado na linha, mas é o mesmo parágrafo, então eu vou começar grudado na linha de baixo ainda. Eu não vou dar esse espaço aqui, ó, vou pintar de verde. Eu não vou dar esse espaço agora na linha 3. Por quê? Porque eu estou no mesmo parágrafo. Ó, esse meu ponto final ficou aqui, beleza. Então eu vou começar bem no canto da linha aqui, ó. Vou começar para cá, normal, sem deixar espaço nenhum, porque ainda estou no mesmo parágrafo. Beleza? Se eu tivesse parado aqui no meio, eu ia começar aqui, ó, normal. Beleza? Vamos lá, então? Então, agora eu tenho que olhar para a frase temática. Cadê essa bendita frase? Ó, inclusão de pessoas com deficiência na educação básica no Brasil. Vou ler de novo. Inclusão de pessoas com deficiência na educação básica no Brasil. Vamos lá? Vamos fazer isso? Então eu tenho que escrever isso. Vamos lá, ó. Você pode decorar essa frase. Você pode começar sempre assim, ó. Decora, decora. Por isso, discute-se. É assim que escreve. Por isso, discute-se. Ai, professor, eu não vou saber falar discute. Então escreve, por isso é válido discutir. Se você não quer falar discute, escreve.
Por isso, é válido discutir, é importante discutir, sem problema. Mas é só decorar, essa parte sempre vai dar certo, você pode decorar. Por isso, discute-se sobre a inclusão de pessoas deficientes na educação básica. É isso. Por que eu não falei Brasil? Porque eu já tinha colocado o Brasil lá em cima. Cecília, na prova só tem uma redação. Então, o que eu fiz agora? Você pode decorar isso aqui, ó. Vou passar um azulzinho aqui, ó. Ó. Por isso, discute-se sobre. Você pode decorar essa parte, tá bom? Sempre vai dar certo. Depois que você colocou isso, você escreve a frase temática. Se a frase temática fosse a violência contra a mulher na sociedade, você ia colocar. Por isso, discute-se sobre a violência contra a mulher na sociedade. Se o tema fosse os acidentes de trânsito no Brasil, por isso discute-se sobre os acidentes de trânsito no Brasil. Show? Abre aí, Tiaguinho. Dessa vez eu não coloquei ponto final nenhum ainda, vocês estão vendo? Eu não coloquei ponto final. Eu coloquei o tema, mas eu não coloquei o ponto final. Por quê? Vamos olhar aqui, ó. Pelo seguinte, ó. Eu não coloquei o ponto final porque agora você vai fazer a próxima frase. Agora você vai fazer isso aqui, ó. Essas duas últimas partes aqui, elas são juntas. Por isso que eu não coloco o ponto final. Aqui eu coloquei, ó, o ponto final. Aqui eu não coloquei. Por quê? Porque elas são juntas. O que você vai fazer agora? Agora você vai fazer um negócio chamado tese. Professor, o que é tese, hein? O que é tese, será? Tese é quando você vai mostrar para quem está corrigindo dois argumentos. Então, vou repetir, tá? Tese é quando você vai mostrar para quem está corrigindo os seus argumentos. Então, você vai mostrar aqui, ó, A1 e A2. O que é A, galera? O que são esses As? São seus argumentos. São seus argumentos. Beleza? Então, A1 e A2 são seus argumentos. Como assim, professor? O que são esses argumentos? Galera, ó, se eu perguntar para você, por que é difícil ter a inclusão hoje? Você vai falar duas coisas para mim. Se o tema fosse violência contra a mulher, você vai falar para mim, por que é tão difícil combater a violência contra a mulher? Se o tema fosse acidentes de trânsito, quais são as duas causas de acidentes de trânsito no Brasil hoje? Então, você sempre vai colocar duas coisas que nós chamamos de A1 e A2. Então, o que é A1? É argumento 1, é a sua primeira escolha. O que é A2? É o seu argumento 2. Boa, a Jaqueline falou preconceito, aí a galera também já falou preconceito, o que mais? Falta de preparo dos professores, a Liliane falou. Então já temos duas coisas, preconceito e falta de preparo dos professores. Então vamos vir para cá. Por isso, discute-se sobre a inclusão de pessoas deficientes na educação básica. Como? Lembra que o cara usou a palavra barreiras? Barreiras. Que tem como Olha, sexta-feira o bar já está aparecendo aqui, hein? que tem como barreiras o preconceito. E professora, eu poderia escrever capacitismo? Sim. Eu coloquei os dois argumentos. Ficou assim. Por isso, discute-se sobre a inclusão de pessoas deficientes na educação básica, que tem como barreiras, aí eu coloquei as barreiras, ó. O preconceito, esse é o meu A1, e a falta de preparo das escolas. Esse é o meu A2. Eu sempre vou ligar o A1 e o A2 com a letrinha E. Sempre vai ter a letrinha E no meio. Galera, e assim a gente fecha a introdução.